Olá, olá, sou o Fábio Almeida, começando aqui mais um episódio do 100 Milissegundos, projeto da agência Big, que se propôs a refletir sobre as transformações da tecnologia e o impacto disso na sociedade. E recebendo hoje aqui Carolina Oda, que é consultora em gastronomia, né? Tem uma estrada longa aí nessa área e uma pauta que eu já queria ter trazido já há algum tempo, assim, de refletir sobre o impacto, né, da tecnologia nesse setor de gastronomia, né, o impacto nos donos de restaurante nesse negócio. E muito legal você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda aí. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de trazer. Primeira vez que eu vou falar sobre isso, assim, de uma Que maneira legal, estruturada. legal. Então, É fico porque acho que dá feliz para também. aprofundar, né, mais assim no papo. É, a gente discute muito, mas acho que é a primeira vez que eu vou ter que elaborar essas ideias todas de Legal. uma vez. Então, antes da gente entrar na pauta, assim, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, assim, né? Eu até ia citar a sua bio aqui, mas é legal você falar assim, como é que você entrou nessa área, né? Como é que você se apaixonou aí também, né? Pela gastronomia. E depois a gente pode citar também a sua viralização ali, né? Que a gente comentou. Foi até quando eu te conheci, assim, nas redes, né? Da coisa da cerveja, né? Sim, não, mas eu, como muita gente, comecei cozinhando com a avó em casa, quis fazer gastronomia e só trabalhei com isso a vida inteira. Não sou daquelas que quis mudar de área, eu só trabalhei nesse setor, então são mais de 18 anos falando de gastronomia todos os dias. Eu fiz Senac em Águas de São Pedro, né, que você fica ilhado 2 anos ali só imerso nesse Caramba. assunto. E aí voltei e eu era assistente de consultoria da Silene Saurin, que é a primeira sommelier de cervejas do Brasil. E aí depois fui trabalhar num bar de cervejas, então meu primeiro emprego, meu primeiro registro em carteira é garçonete de um bar de cerveja especial. Tinha uns 140 rótulos ali no Melograno, na Vila Madalena. Depois fui para uma importadora, a Tarantino, que teve o portfólio mais legal e divertido aí do mercado. E eu treinava as equipes de bares e restaurantes para vender o portfólio da importadora. E aí depois eu fiquei solta com consultoria, tanto de implantação de operações de bar e restaurante, mas também da parte de bebidas, né? São 2 mundos que estão em paralelo. A bebida está na mão da equipe do salão. E aí hoje eu tô muito mais focada também em coquetelaria, também estudo coisas de café, vou circulando todas as outras bebidas. E tenho uma empresa que chama Aos Cuidados, que é uma empresa de consultoria para implantação de negócios, desenvolvimento de liderança e desenho da hospitalidade do negócio. Legal. Então você começou já há 18 anos, né, nessa área. Então você pegou um pré-massificação da internet ali. A gente não tinha, né? Total. Não, eu Era falo que eu sou uma das, ainda me sinto privilegiada que eu consegui estudar gastronomia sem ter um sem. smartphone, né? Então você pegou toda essa revolução no mercado, Peguei assim, né? trabalhando. De trabalhando. Então, se você conseguisse fazer um paralelo, assim, de como era, né, há 15 anos ali uma operação de um bar, de um restaurante, e como é hoje, assim, os desafios disso, o que você viu de maior transformação nesse período? Hein? Eu acho que é o jeito que se divulga. Eu acho que a comunicação foi o que mais revolucionou, assim. Acho que um restaurante hoje tem vários jeitos de se comunicar. Isso impactou a assessoria de imprensa, que praticamente não existe mais assessoria de imprensa, né, Ah, isso tem outro nome, isso tem outra função, isso virou hoje uma curadoria de influenciadores, né, assim, de imprensa de gastronomia mesmo hoje, assim, se a gente pegar, a gente tem Veja, Folha, assim, você não junta mas ainda não 5. tem o mesmo alcance que se tinha há alguns anos, né? Não, eu acho que isso também foi bom, porque a gente dependia muito, a gente falava, né, tipo, a Veja virava ou fechava um restaurante. E Ah, a gente não tá na mão de ninguém hoje também, isso tem um lado bom, ah, né, assim, você pode ser divulgado inclusive por influenciadores que tem uma boa parte do mercado que nem conhece, né, ah. porque os influenciadores que a gente segue geralmente tem mais a ver com a nossa vida, né, então Sim, são sim. vários. Então acho que o jeito de se comunicar, e eu acho que tem uma parte que foi midiática, dos profissionais, os realities de Isso cozinha, mudou também, né? que daí trouxe esse lugar de estrelismo, né, virou uma estrela ali, o chefe e tal, o bartender tá começando nesse processo também, reality e tal. E aí mudou tudo, assim, porque daí você consome um produto, né, a gente sempre falou, o brasileiro ele tá distante de uma cultura gastronômica, né, não é uma França, em que a cultura gastronômica foi construída, né, assim, Hum. muito de uma Um maneira muito purismo, tem um consistente também purismo na maior né. também, né? A gente é muito desconectado da nossa cultura alimentar original.
Mas aí a gente volta para esses assuntos pela mídia, né, você tem um outro jeito de acessar essa informação agora. Legal. E assim, quando você começou a dar consultoria, né, a fazer as consultorias, quais eram os maiores gargalos aqui, vamos dizer assim, as maiores questões ali para os estabelecimentos e quais são hoje, assim? Mudou muito ou se a gente for ver ali na base, os problemas são os mesmos, assim? A concorrência aumentou muito, né, Tá. acho que não só São Paulo, claro, São Paulo a gente fala, a gente pode comer num lugar muito bom cada dia do Hum. ano sem Sim, sim, repetir, sim. então a concorrência hoje é muito grande. Mudaram questões burocráticas, de imposto, Ah, né, assim, antes a gorjeta dos garçons não era não ia no taxada. lerite, né. Tá, agora E quando teve essa mudança, os custos mudaram, assim, era mais fácil fazer dinheiro com restaurante também hum, antes. Né, e hoje é isso, é um monte de sistema, tá tudo dali embutido, o faturamento é muito pouco em dinheiro, né, e o sim. dinheiro que dava essa manobra, então também tem esse ponto, assim, Hum. hoje em dia é tudo cartão, aproximação e tal. Você tem todos eles ganharam um sócio, né, que é o percentual das financeiras, né. Exato, e aí ao mesmo tempo também você tem mais controle, né, porque um restaurante é um lugar que tem muito desvio, então os sistemas ajudam a ter esse controle ou pegar isso mais fácil. Então, ou seja, tanto tem mais golpes envolvendo Tá. tecnologia, mas também a gente tem mais controle, né, então acho que isso mudou bastante. E assim, eu como consumidor, assim, né, vejo, assim, geralmente restaurante não é, exceto as franquias e tudo, né, que aí também é um outro negócio, não são negócios escaláveis, né, assim, de um modo geral, assim, né. Geralmente se abre um restaurante pelo amor ali a alguma coisa, ou às vezes é um desejo pessoal, né, quem entra É, de tem muito sócio, tal. ainda. Como é que você vê isso, assim, porque, assim, tem um dado aí que, assim, até 2 anos, muita coisa assim, até 2 anos, a maioria dos negócios, Acho que até 2 anos 60%, 60%, até cinco uns anos qua 80%. assim, morre, né. Então a gente vê que a gente está aqui em São Paulo, né, que tem um cenário gastronômico imenso, a gente vê muita coisa abrindo e fechando, assim. Como é que você olhando hoje, assim, pro empreendedor ali, né, onde ele erra ainda nisso, assim, de achar que aquilo vai dar. É aquela coisa passional versus racional, assim, esse lugar, sua ideia é muito boa, mas aqui talvez não vai funcionar, né? Como é que você enxerga isso, assim, das pessoas ainda errando nesse É, conceito ainda o maior erro é justamente esse, assim, é uma pessoa apaixonada que não tem conhecimento específico nenhum. de negócios em E é o si, que a né? gente sempre fala, assim, é uma área em que não tem faculdade de dono de restaurante, então todo mundo acha que sabe fazer. Hum, Então a gente vê o dentista, o médico, o publicitário, todo mundo quer ter um bar, um restaurante, né? Tem esse sonho, né? Muito legal. E abre e acha que não tem expertise envolvida, porque não é acadêmica, né? Então você fala, é uma não, coisa de imigrante, o boteco da esquina. Imagina, todo mundo sabe abrir um restaurante, todo sim, mundo sabe sim, tocar um sim, restaurante. sim, Funcionar, funciona, mas o mercado tem mudado, né? Assim, a gente tem sim. a XP hoje, que é hoje os principais grupos de restaurante que estão se desenvolvendo nesse momento. Então você tem outros, deu uma mudada, assim, tem grupos como esse que entram para profissionalizar e olhar restaurante como um business, assim, a paixão deixa para um ou outro que trabalha lá dentro, mas é como negócio mesmo. E a gente acha isso ótimo, porque de certa forma vai profissionalizar um mercado que é muito amador, muito. Tá. Assim, é que eu sou apaixonada, eu trabalho com isso a vida inteira, mas é cansativo o nível de amadorismo que existe, porque é muita gente sem expertise Tá. específica ali, né? Esse conhecimento específico. E os donos não têm, então como que eu desenvolvo as lideranças se nem os donos sabem fazer? Então fica um mar de amadorismo, assim, e é por Uhum. isso que as pessoas fecham tanto. Muito, muito rápido, né? Eu acho que tem uma coisa que impactou muito, que são as redes sociais, né? Assim, quando a gente fala da. Antes a gente se baseava ali meio pelo guia da Veja, né? O Paladar, né? Que era do Estadão ali, que meio que validava alguns estabelecimentos ali. E o que você falou, assim, podia alçar a estrela, mas também podia matar o negócio. Hoje a gente tem muita gente produzindo conteúdo em relação a isso, né? No TikTok, no Instagram, fazendo ali os cortes, né, dos pratos e fazendo ali Sim. avaliações. Como que é isso no dia a dia da operação, assim, né, para os donos, assim, de criar esse conteúdo ou de repente contar com influenciadores para isso?
Como que você vê esse processo hoje? Mais ajuda ou atrapalha, né? Depende muito do seu objetivo. A gente faz muita inauguração, né, na empresa. E aí a gente sempre conversa. Primeiro, assim, você quer ficar rico ou você quer ter razão? São caminhos distintos. Poucos negócios ficam ricos e têm razão. Né? Então, assim, como que é o famoso que você quer ser? E a gente tem hoje de tudo. Tem gente que mira nas listas, nos prêmios, e a pessoa vive o restaurante mirando no grande foco entrar numa lista de melhores do mundo e tal. Tem gente que não usa nada disso, tá totalmente fora do hype, é conhecido no seu bairro E tá tocando e tá bem. ótimo e faturando, inclusive, muito mais do que um que tá na lista. Então, assim, dinheiro, competência e fama não andam juntas, né? Então, quando você inaugura um restaurante, às vezes na maioria das vezes, a pessoa não sabe onde ela quer chegar. Né? Mas, assim, isso acaba sendo desenhado, principalmente se você estiver fora das principais praças ali, né? Se você não estiver na Zona Oeste paulistana, a sua vida é diferente. Se você não estiver, tipo, Botafogo, Leblon e tal. E não tem a ver com faturamento, né? Então, mas a gente vê que isso impactou na inauguração, quando a gente fala com o arquiteto, a iluminação do lugar, o fundo da foto, eu vou montar a mesa, como que eu estruturo, né, a montagem de mesa. Deixar o lugar instagramável, né? Exato, porque pro consumidor também ser um influencer, entre aspas. Por mais que não seja um lugar obviamente instagramável, né, tipo gelo seco, essas coisas, que tem essa linha também. Tudo aparece na foto. Tudo, né? Assim, eu vou tirar uma foto do prato, do copo e tal. Ou então, assim, quando eu vou convidar um influenciador para vir no meu negócio, onde ele vai sentar, que mesa é a melhor mesa, onde é a melhor iluminação. Tipo, tem que pensar em tudo isso, assim. Então, o arquiteto tem que saber o que você quer. Tem restaurante que a foto da comida não fica boa. Por causa da luz, inclusive. Exato, e assim, você quer um lugar mais intimista, mais romântico. Aí começou a ter aquela lanterna, né? Aquela luminária de meio de mesa. Que aquilo ali veio com certeza como um recurso ali de iluminação, que a pessoa consegue tirar foto dela e tal. Então você não perde o ambiente intimista, romântico, mas a foto vai sair bonita. Então influenciou e a gente pensa nisso o tempo inteiro, né? E aí, voltando um pouco, assim, falando da história da cerveja, eu falei cerveja em pó, né, quando a gente conversou, mas era uma cerveja concentrada que colocava na coisa. Foi uma coisa que você viralizou ali na época. Sim. Quando você experimentou, acho que foi numa feira, né, de bebida. Era uma feira de cerveja. Cerveja, né? Fala um pouco dessa história, assim, mas e acho que, assim, adiantando um pouco, assim, as pessoas querem muito fórmula pronta de como viralizar, de como isso. E ali, a forma que você viralizou foi muito natural, né? Você experimentou... Gente, eu nunca imaginei que ia viralizar. E às vezes é isso, assim, né? Se tem uma forma para viralizar, é o mais natural possível, né? É um acaso. Mas era um evento de cerveja e eu tava no stand da Pratinha. A Pratinha é uma cervejaria de Ribeirão Preto. Que o dono, é um dono que não veio de outra história... É um cara altamente ligado com tecnologia. Ele tem coisas... Sempre teve, assim, o rótulo, que você usa um óculos e vê tal coisa. Ele é um dos pouquíssimos caras no planeta que viajaram para a estratosfera. Então, assim, o Virgílio tinha uma relação com tecnologia muito diferente. E ele trouxe isso para a cervejaria. E aí ele fez esse concentrado, que você pegava um envelopinho concentrado e colocava água com gás e meio que regenerava ali, vamos dizer, né? Meio que uma cerveja que você poderia levar para o espaço. E esse era o conceito. Era isso. Ele ficava jogando com tecnologia em várias frentes ali da cervejaria. E aí eu provei, filmaram eu provando, e eu faço uma cara assim... A fama foi que eu fiz uma cara... Tem uma figurinha até hoje. Tem minha cara falando, credo, que delícia. Mas é uma cara de, sei lá, tudo muito estranho, assim, uma sensação inédita ali. E tentando entender o que estava acontecendo, e aí aquele vídeo viralizou, porque acho que o título que viralizou, algum site, algum perfil de humor, assim, era meio como levar uma caixa de cervejas no bolso, uma coisa assim. E aí, e esse produto virou, não? Não virou, mas assim, foi muito curioso que depois disso, não sei se tem a ver ou não, a Ambev foi atrás deles e eles investiram, né, na Ambev. Então eles pegaram, porque eles queriam muito também... A Ambev queria saber essa tecnologia toda que tinha ali. Eu nem sei exatamente como que tá o cenário hoje, mas até onde eu sei, a Ambev tem uma... Tem uma patente ali. Eles investiram, eles chamam de outra... Eles têm outro nome agora, eles não compram mais as cervejarias, né? Eles meio que investem nas cervejarias.
E nunca mais vi pratinho, inclusive em São Paulo e tal. Então, assim, como produto, Tá. não é que, Não andou, não, né? não. Tá. Então, e aí para complementar essa coisa do restaurante, assim, né? É, como viralizar ali, né? Que o restaurante fica tentando ali. Eu vejo umas coisas que é essa coisa, sei lá, tem muito queijo, né? Às vezes ali, que é aquela Aquele coisa. macarrão dentro do queijo, Ou aquelas. aquelas cascatas de chocolate, umas coisas assim que é muito visual, né? Mas como experiência, talvez, de você ir comer, não é tão agradável, né? É, mas acho que é um pouco do que eu falei. Ele, acho que o brasileiro ele tem a ligação dele com a gastronomia, assim, com o produto. A gente entende pouco de ingrediente, de preparo, vamos dizer assim, né? Tipo, inclusive do que é nosso. E aí, esse é um caminho mais curto para você Ah, despertar o desejo em alguém. Você argumentar sobre qualidade técnica, hum, qualidade sensorial. É isso. Eu descrever um vinho falando as notas dele, eu tenho muito menos gente interessada sim. do que se for um rótulo super legal, numa taça diferente, as pessoas vão querer consumir aquilo. A gente vê no dia a dia, o consumidor ele não sabe exatamente o que ele está bebendo. Se eu trocar a tequila por vodka, É, se eu trocar alguma. Tem um monte de você sim. trocar, Não ninguém vai. vai perceber. É. Então. Mas a gente vê que, assim, eu falo, hoje, se eu fosse abrir um negócio, eu ia ter alguma coisa instagramável, assim, porque Ah. é impressionante a Então, diferença. mas nessas consultas, tem alguma boa prática que você indica para isso? Né? Eu fujo da coisa fórmula, porque acho que não funciona, mas tem alguma É. boa prática? Porque isso também acho que é muito do negócio, né? Do estilo do negócio, né? É, acho que assim, coquetelaria investe muito em copo. O copo é Tá, muito um segredo, assim. A pessoa quer se ver segurando um copo bonito, porque a tá. primeira coisa que a pessoa vai fazer quando chegar o drink na mesa é tirar foto. É, tenho uma pizzaria que a gente atendeu, assim, que a pizza é ótima. Teve uma baita consultoria e tal. E eles falaram que a pizza mais vendida era de chocolate. Eu falava, não é possível. Hum. Que a pizza é boa. Como que a mais vendida é de chocolate? Eles simplesmente pegam uma caneca que deve custar, tipo, R$ 5, uma caneca de vidro. E a hora que chega a pizza na mesa, eles jogam o chocolate em É só a cima. onda de ver De todo jogando. mundo quer filmar. E, assim, certo, eles é a pizza mais cara, assim, tem uma melhor margem. E é só jogar um chocolate na Ah, hora. E é isso, todo mundo vai lá para comer a pizza de chocolate num lugar que tem pizza napolitana maravilhosa, tal. E você fala: "Gente, que loucura", assim. Então você ah, tem que não existe uma fórmula, mas eu acho que depende do produto também. Eu acho que cafeteria tem a história de agora imprimir a foto da pessoa na espuma do leite. hum, E aí também, inclusive, o mercado de cerveja perdeu muito nisso, porque o mercado de cerveja, ele era muito, muito estético nos copos, sim. porque era cerveja em garrafa, a gente tinha cervejas importadas, um copo por garrafa e tal, por marca. E a gente colocou um monte de torneira na parede e serve na caldeireta do bar. E vai E embora, assim, né? você perdeu a relação com a marca Ah, que você está consumindo. ah. Então a cerveja, falou, ela precisava se reinventar, né, nesse Não é coisa sentido, da experiência porque mesmo, não. né? É isso, é um monte de caldeireta que a gente serve como se fosse um chopp Brahma, independente do estilo de cerveja que é. Ah, E você não tem um vínculo com o produtor. E é por isso também um dos motivos que começou a bombar os bares das marcas. Que é onde você garante a experiência da marca. ah, Porque o bar de cerveja ele só tá vendendo a marca dele, e não a ah. marca do E produto. aí tem uma preocupação estética e tudo, né? É, e você consegue colocar o seu copo da sua marca, uma Ah, placa na parede com a é. sua marca. Senão ela é só mais uma entre 20 IPAs da torneira, Assim, assim. uma vez me perguntaram se eu tinha toque, se eu tinha algum toque, né? Eu acho que o único toque que eu tenho é com copo, assim, porque eu tenho essa coisa com copo de beber. Se eu for beber cerveja, tem que ser no copo. O vinho, eu tenho essa para mim não é a mesma coisa se eu beber, sei lá, pode ser o melhor vinho do mundo nesse copo de água, que para mim vai ser É, esquisito assim a sensação, né? também não é à toa, tem técnica pra Tem isso. uma Alguém explicação, né? pensou o copo de É, que tinha um porquê também, né? é. E aí nessa esteira acho que tem uma coisa que a tecnologia impactou muito também, que é essa coisa da hospitalidade, né? Assim, quando a gente vai num restaurante, tem aquela coisa da gente ser atendido, né, por um garçom, né, ou ter e muitos processos foram automatizados, assim, né, de você pedir por um tablet, né, como que é isso no dia a dia também, de equilibrar isso, assim, né, de você oferecer um bom atendimento talvez mais caloroso, mas também usar a tecnologia para resolver alguns problemas ali, né? É, nunca foi tão difícil contratar na história desse país, assim. Tá Ah, muito difícil contratar, porque como não é uma área acadêmica, não é uma área que vem de um plano de carreira. Então a pessoa, assim, ela ou vai ser atendente, ou ela vai ser Uber, ou ela vai, sei lá, tipo, ela não vê como uma carreira.
trabalhar em restaurante, né? Por mais que exista um crescimento possível nisso. Então, no momento em que nunca foi tão difícil contratar, como o pós-pandemia trouxe isso fortemente. Então, a tecnologia entrou porque, assim, ou eu não abro, né? Eu tenho cliente hoje que não consegue inaugurar porque não fecha equipe. Mas aí tem uma questão de conceito, de conta, né? Quanto que você está cobrando a pessoa no final para ter um tablet na mesa? Sim, sim. Eu sempre acho que tem que só fazer um encaixe, assim, de o ticket médio, né? O quanto a pessoa gasta em cada lugar. Tem que estar coerente com uma falta de atendimento humano Tá, também, né? tá. Mas eu acho que é inegável, assim, acho não, tenho certeza, é inegável que isso veio, vai ficar. Eu consegui viver 2 experiências já em São Paulo, em que o fator humano é muito menor, por Hum, tecnologia, e foram as primeiras vezes que eu não me senti lesada na experiência tá, como um todo, assim, porque eu sempre tive também, eu sempre fiz a campanha contra o QR Code, tá. já me irrita o QR Code loucamente, assim, mas eu consegui viver experiências recentemente que era um tablet na mesa e eu falei, ok, funcionou. Mas o segredo vai ser o encaixe de conceito. Um lugar luxuoso, sofisticado, nunca vai chegar nisso, assim, Tá. não vai. E aí também é o que a gente, como consumidor, o que a gente espera também. A gente sabe que vai ser o tablet, mas talvez numa outra experiência a gente É, espera ali uma recomendação, uma coisa assim. Às vezes a gente quer isso também, é né? um alinhamento de expectativa, Sim, né? Claro que sim. assim, se eu estiver tomando um café, um pão de queijo, fazendo uma reunião, Tá tudo tudo certo, é bem. rápido, Agora, né? num dia de aniversário de casamento, não vai ser tudo bem, né? Então, eu É, acho que o desafio vai ser você ter noção do seu negócio. Qual a identidade do seu negócio para ver se isso cabe ou se isso não cabe? Ou se isso vai caber, como que isso vai caber? Eu acho que o híbrido funciona bem. Esses 2 lugares, por exemplo, que eu falei, é híbrido, assim, não é que não tem ninguém, não é que eu não falei com mas ninguém. o tablet adianta uma Mas a pessoa coisa, só né? vem entregar, a pessoa só Tá. limpa a mesa, a pessoa, sabe assim, ela tira uma É, e tem aqueles dúvida. lugares também que você pede, você mesmo você fica esperando, tem lá um comanda, né, que apita e você mesmo vai buscar, né? E também tem É, tem o do um autosserviço self-service ali, ali, né? Mas eu sempre acho isso. Acho que no final, a hora que vem a conta, é onde eu fecho se foi tudo bem ou não. tá, tá. E esses lugares também eram lugares que poderiam ter sido muito mais caros do que foram, assim. Aí você falou do QR Code, que acho que dá um gancho para a gente falar um pouco da pandemia, assim, que acho que foi um recorte importante e complexo, né, assim, para essa área, porque as coisas fecharam, né, e acho que foi a última coisa que voltou a abrir, assim, completamente. Como é que foi, assim, a sua experiência como consultor ali, de ver, né, as questões dos donos de estabelecimentos ali, como é que foi essa onda, assim, de esses 2 anos e pouco, né, que ficou o setor bem prejudicado e ainda está, né? A gente viu muita coisa que fechou, tradicional, É, muita ainda coisa que tá abriu, né? pagando as Mas dívidas. ainda tem um reflexo, né, disso, né? É, acho que tem, acho que essa dificuldade de contratação tem muito a ver com isso. O setor de gastronomia é o setor que mais emprega, é o primeiro emprego no Brasil. Hum, Então a gente está lidando diretamente com toda essa questão geracional que as pessoas estão discutindo e a hum, geração Z e tal. Então, no momento em que a geração Z tá discutindo muito, passou a pandemia, tipo, o que que eu vou fazer da minha vida, os propósitos, o dinheiro não é tudo e tal. Como que eu faço uma pessoa dessa trabalhar 6 dias por semana, almoço, jantar, ter um dia de folga nessa vida de restaurante sempre foi normalizado que ia ser uma vida ruim. Pais, quis trabalhar em restaurante, tipo, é assim sabia mesmo. que ia ser assim mesmo. E a gente tá vendo que não consegue contratar porque a gente não vende uma qualidade de vida Tá, que as pessoas. Que não é mais aceitável, na verdade. tá. E eu, Isso em tipo, todos tenho os essa setores, discussão. né? Em todos os setores, né? Eu falo, gente, a gente Tá. reclama da geração Z, mas assim, tem coisas que não são Sim, aceitáveis. sim, sim. E antes, o garçom pinguim, de 60 e poucos anos, ele aceitava algumas coisas. Que essa geração não aceita mais, felizmente. Então tem mudado muito o jeito de gerir o restaurante. Então acho que essa coisa de tecnologia também entra, assim, vai ter que ter. Eu preciso dar mais qualidade de vida, eu preciso talvez contratar mais gente para poder fazer uma escala melhor, ou então assim, o quanto que eu consigo misturar tecnologia para ter menos gente e assim, o meu negócio ser financeiramente saudável Saudável, sim. e dar qualidade de vida para as pessoas. Então está sendo forçada uma mudança uma revisão de gestão numa área em que é conhecida por maltratar pessoas. Tá. E acho que isso, assim, você falou um pouco dos chefes, né, que foram alçados a estrelas e tal. Tem gente que nem gosta de ser chamado de chefe, eu sou cozinheiro, não sou chefe, né? Sim. Mas tem isso aqueceu a área, assim, no sentido de
sei lá, mais gente procurar o curso, ou mais gente querer fazer, ou mais gente querer ter restaurante, mais gente, isso aqueceu, e essa discussão assim de que historicamente é uma área que se maltrata, né? Assim, isso melhorou com a visibilidade desses chefes ou não necessariamente? Assim? Não, aqueceu bastante, porque começou a colocar essa profissão num outro lugar, né? E as pessoas tinham o sonho de ser chefe de cozinha. Mas esse boom dos estudantes, principalmente, isso já passou, assim. Ah, já Já não é, entenderam que não é, nossa, vou não é o fazer mais. gastronomia e vou É, virar o chefe X. Não, isso não, isso já passou essa grande ilusão, assim, as turmas são pequenas. Não, na minha turma mesmo, que foi 2006, 2007, assim, já o número que se formou foi muito menor já do que o tá. número que entrou. Então deu uma aquecida, acho que nessa história de valorização também começou a tirar o cozinheiro desse lugar, assim, sabe? Você tem menos vergonha de falar que você é cozinheiro. Sim, sim, Acho não que é. isso mudou, Sim. né? Assim, você falar pra sua família que você quer fazer gastronomia, Já não tem preconceito como tinha nossa, antes, porque tá? quando eu falei, um monte de gente falou, nossa, imagina, pra Tá. família. E essa questão de qualidade de vida e tal, é que eu falo, assim, é super desconfortável, as pessoas não gostam de falar. Você ouve assim, outro dia viralizou a Paola, a Carroceira, as pessoas falam porque o cliente não tem sempre razão e tal. Eu falo, gente, isso tem nome e sobrenome. Isso chama cultura escravocrata. Sim. O restaurante, ele tá debaixo de um guarda-chuva de cultura escravocrata e a gente é lembrado todos os dias. Sim. Os 3 restaurantes mais antigos do Brasil, eles abriram antes da abolição. Então, assim, é inegável quando a gente discute hospitalidade e tudo isso, e o cliente aceitar que vai ter um tablet, o cliente aceitar que você não está colado na mesa o tempo inteiro, tem a ver com essa desconstrução. Eu E é isso, concordo. é desconfortável, as pessoas ficam falando, não, porque imagina, tá, o cliente falou, gente, não é. Eu falei, isso tem nome. E por isso que vai ser muito difícil romper, porque a expectativa do cliente, ela tá Já está contaminada. entranhado ali, é cultural mesmo, estrutural mesmo, né? Exato, então, assim, reclamar ou não reclamar de um atendimento, tem muito mais coisa envolvida. Né? Sim, Então, sim. assim, essa história da tecnologia também ela entra nisso, assim, de entender que você não vai respirar e vai ter alguém do seu lado E para tem essa pegar o coisa, guardanapo do chão, assim, e sabe? tem essa coisa do uniforme, né, que tira a identidade da pessoa, né? Sou um garçom, né? Não é uma pessoa que tá ali, né? É o garçom que tem que me O servir, né? cliente muitas vezes nem quer saber tipo, o seu nome. Eu falo até hoje, assim, você fala boa noite, a pessoa não responde. A situação mais bizarra que eu vivi na minha vida foi um cliente que pediu o papel para assar o nariz, assim, para eu pegar o papel para ele assar o nariz. E eu, a primeira vez eu falei, não entendia, assim, eu falei, não é possível. Isso está acontecendo. Então, assim, o que que é bom atendimento na cabeça das pessoas? É. Né? E, assim, e a restauração vai precisar ter essa discussão para a gente entender que, assim, para a gente voltar a ser profissional, contratar pessoas e dar uma visão de plano de carreira e tal, a gente tem que se estruturar profissionalmente, mas não como se fosse um negócio como outro qualquer. E sair debaixo desse Sim. guarda-chuva, né? E quando você dá as consultorias, os treinamentos para a equipe, isso é uma pauta de falar dessa cultura escravocrata, da coisa do cliente. O cliente tem sempre razão, entre aspas, mas assim, como lidar com essas situações para de repente, sei lá, né, não cair nessa armadilha, né, do cliente querer uma coisa, você não fazer porque não faz sentido e aquilo virar contra o restaurante, né? Não, assim, claro que não é todo cliente que eu sei que dá pra fazer isso. Tá. Tem cliente que isso é muito complexo, porque é a mudança dessa cultura, tem uma sociedade inteira, que isso é o mais desafiador. Mas o que eu consigo hoje interferir é a cabeça do dono, Tá. né? Então, assim, eu sei que, inclusive por isso que hoje a gente nega alguns clientes. Tá. Quando o dono tá muito ferrenho nessas questões, Tá. acha que a equipe não merece algumas coisas, simplesmente porque não merece, né? Vamos dizer Entendi. assim. Não adianta eu ter um cliente desse, porque eu nunca vou melhorar a operação dele. Tá. Tipo, nunca. Sempre vai existir Porque um clima de hostil ali, né? hostil e que essa coisa que a gente tem no brasileiro, que é tipo dono versus equipe, é sempre um querendo ferrar o outro. Isso não limpa se não tiver, né, esse outro olhar. Então a gente procura trazer várias questões culturais, uma que é mais recente na minha vida, mas também a questão dos asiáticos, da amarelitude de tudo isso também, assim, tem um inconsciente coletivo que espera uma submissão Tá. de uma pessoa asiática, né? É inconsciente isso. Então, assim, a gente tem restaurantes que são asiáticos, a equipe é muito asiática. E aí o cliente acha que o serviço fofo, eu falo fofo, fofo como? O que que é o fofo? Então, como que a gente desconstrói o fofo? Né? Então, assim, a gente
num atendimento de restaurante, você tá lidando com todas as questões que a sociedade tem falado também. Uhum. Porque é relacionamento, é gente Sim, lidando sim, com sim, gente. A sim, comida é só um, sim. um veículo ali, né? Tá. Não, legal, interessantíssimo isso. É, e voltando um pouco na pandemia, assim, aí tem outras figuras que apareceram, assim, que é essa uberização de tudo, né, que a gente vive, que aí é o iFood, o Rappi, né, esses aplicativos de entrega, que também viraram um sócio da operação ali, né, e os restaurantes tiveram que se adaptar. Muitos que talvez nem sonhavam em ter uma operação de delivery ali na época da pandemia tiveram que se Fazer. adequar e fazer. E até tiveram algumas viralizações assim, né, de mostrarem a embalagem no restaurante mais chique como era, com, né, que assim, acaba que fica tudo igual assim, né? É, não Você tem não tem como, é mais uma aquela caixa de papel de experiência. todo jeito. Mas tem alguns que conseguem, assim, acho que mandar de uma maneira que você recebe em casa e fala assim, caramba, né? Tá tudo. Como que foi isso também, assim? Houve resistência ou chega uma hora que o cara tem que fazer porque precisa faturar, né? Assim, continuar É, na época faturando. todo mundo fez e era muito difícil não fazer, e acho que cada um pôde se reinventar do jeito que conseguia ali com as suas margens. Gente que mandava cerâmica depois com o motorista, depois ia buscar a Hum, cerâmica. Gente que mandava playlist, mudava o jogo americano, né? Acho que cada um foi colocando ali seus pontos. E hoje a gente vê que tem lugar que os restaurantes que eram mais de experiência mesmo ali, do local físico. Hoje, delivery só tem porque tem que ter, assim, não é mais representativo no faturamento. Mas tem restaurante que até hoje o delivery é meio, quase meio a meio, assim. tá. Aqui ainda divide com a operação É, física. porque tem produto que viaja muito bem. É, Então, sim. esses. E que o restaurante não é um restaurante assim, nossa, né? Uma puta experiência. Então, um lugar que tem conveniência, tem agilidade, tem padrão. Mas assim, não é tipo, nossa, se eu não for lá, não vou viver isso. Tá. Então, esses negócios, o delivery continuou indo super Continua. bem. E tem, assim, essas coisas tradicionais que fecharam em São Paulo, assim, tem alguma que você fala assim, caramba, que você sente até hoje, assim, que fechou, assim, alguma coisa que era, que Nossa. dá, porque foi tanta coisa, né, que algum que fechou, assim, que não reabriu mais, assim. E não dava nem mais pra saber se a pessoa estava fechando pela pandemia ou não, Ou, né? porque Então, se a coisa já tava meio ruim, aí, né, tipo, a pandemia acabou como de diriam, quebrar. quando a maré baixa, a gente vê É, quem tá nadando pelado, né? é, Sempre assim. Então, teve gente que talvez só foi um empurrãozinho desse percentual altíssimo de fechamento. Não consigo lembrar um nome só que eu lamente muito assim, mas um restaurante, um bar principalmente, acho que mais do que o restaurante. O bar, ele vira uma comunidade. tá, não, acho que bar é bar, né, Nossa, o bar, quando fecha um bar, é um é, luto. é. Que o bar tem esse lugar do gente que passa todo dia, toma um chopp antes de ir pra Sim, casa, sim, e sim. encontra os amigos. Então, quando fecha um lugar desse, você fecha, é igual fechar um clube, assim. Você Sim, fecha sim, um sim. espaço. Então, fica uma lacuna grande nos fãs, assim. Tá, bom, legal. É, e você olhando assim para. Falando um pouco agora da parte de divulgação, né, assim, dos restaurantes, assim, hoje, com essa onda, né, de muito influencer, muita gente criando conteúdo e tudo, hoje, quais são as estratégias, assim, que têm se usado, ou que são recomendadas ali? É recomendado contratar um influencer? Como que se dá essa relação no dia a dia? Ou de repente, o próprio restaurante criar o conteúdo e tentar ali compartilhar? A gente falou um pouco no off aqui, né, sobre essa coisa, quase que uma obrigatoriedade hoje do empreendedor também virar um influencer e de criar conteúdo, e que nem todo mundo tem esse, não digo talento, mas nem todo mundo tem essa paciência ou quer, né, colocar a É. cara nisso. Como é que você enxerga esse equilíbrio, né? Ou contrata um influencer, ou o cara mesmo produz aquele conteúdo ali. Feliz e privilegiado é aquele que não depende disso. Tá? Tem alguns cases que a gente sabe, assim, que a pessoa realmente não depende absolutamente. Tem alguns negócios muito estabilizados, né? Muito fixados já na mente do consumidor. Mas isso você precisa de uma história, né? Pra conseguir fazer isso. Mas em lugares novos ou hotel. É que, na verdade, assim, tem muito. Quem tá no hype gastronômico. Eu falo, se você estiver no hype gastronômico, você tem que estar sempre em função disso. Tá. Quem Tem que estar quer estar na boca do criando para. povo, Tá. quer estar nas listas, que tá sendo referência nisso. Mas mesmo se eu tiver no interior, né, que eu falo, se eu sair dos grandes centros ali, nem que seja um ou outro das cidades, tem que chamar.
Isso eu acho que essa lista não tem mais como fugir. Mas eu vejo que a dificuldade que tem para os donos, assim, tem gente que odeia depender Mesmo quem é disso. chefe, assim, às vezes quem é o cozinheiro, quem é o chefe, ele também às vezes não quer isso, assim, né? Ficar querendo. Exato, porque. E aí a equipe também não gosta quando vai muito, que daí a pessoa vai lá, o influenciador não paga 10%. Gente, por Uhum. favor, eu quando sou convidada, tipo, eu pago os 10%, assim. Né? Porque os donos convidam, mas a equipe tá trabalhando igual. E assim, se Sim, você não sim. paga. Então, sabe, tem assessoria que ainda fala, olha, você paga a parte dos 10%. O serviço, né? 10, 15, quanto for. Falei, mas paga essa parte, né? Então, senão, todo mundo já às vezes fica de mau humor quando fala, ai, vai vir um influenciador. Tipo, sabe? Porque Ah. vai virar aqui, né? Uhum. E aí fica vendo se bate com o perfil do lugar ou não. Mas, assim, é difícil essa curadoria. Outro dia tinha um amigo meu, ele estava discutindo isso, a importância disso e tal. E eu falei, eu não acho que tem essa. É a importância do crítico, assim. Isso eu não acho, não acredito nisso. Acho que divulgação sim, mas o crítico eu não respeito muito. E aí eu peguei e falei assim: me fala dos influenciadores que você segue. Qual deles não tem o mesmo perfil socioeconômico, cultural que o seu? Aí ficou com uma cara. Assim, eu falei, e ele é um cara, ó, um homem branco, rico, Zona Uhum. Oeste. Eu falei, qual influenciador que você segue que não é Que não exatamente é. isso? Então, assim, vocês desconsideram outros influenciadores, tem muito mais seguidor do que esses, Uhum. só que não é o perfil que vocês consomem, porque não Sim, é uma questão de classe, sim, sim, de sim. localização de tudo. Então, não tem como falar que é melhor ou pior. Então, assim, essa curadoria de quem vai é muito difícil, assim. E tem muita gente que, como a gente até conversou antes, não vive da área. Acho que é essa discussão, né? As pessoas que têm grandes seguidores e criticam e falam mal, elas não são profissionais da área. E quem é profissional, mesmo quando vai fazer uma crítica ou uma avaliação, você tem um outro olhar, né, de se falar das coisas. Ó, isso é assim. Você Você não vai olha o falar, lado de você dentro não vai também. falar mal, né? Mas você fala assim, ó, tem isso assim, o valor, o custo-benefício talvez não seja tão bom, mas você vai falar com outras palavras, né? Vai dar o recado, mas com outras palavras, Porque né? no final, eu acho que ainda mais na gastronomia, assim, eu falo, gente, parece que é um monte de homem mal resolvido, assim. Sim, sim. Uns caras que parece que a vida deles deve ser muito frustrada, assim, e fica, tipo, falando mal de tudo o tempo inteiro. Eu falo, gente, por que vocês precisam tanto falar mal das coisas, gente? Sua vida deve estar muito ruim, porque não é possível. Mas você também não acha que aí tem uma coisa que quem consome também meio que gosta disso, assim, né? Tem um pouco de o cara também cria um personagem ali pra falar mal, porque a galera também gosta disso, desse. Acho que temos provas aí, né? Que o discurso de ódio funciona É, não, bastante. total, né? Aquilo, alguém fala aquilo que eu sempre pensei e nunca tive coragem de É, falar e tal. Não, funciona, funciona. porque tem essa coisa de ficar refém também do que o algoritmo entrega mais, do que as pessoas engajam mais, né? Assim. As pessoas gostam disso, e eu acho que os mais consistentes, os mais respeitados, não falam mal dos lugares desse jeito. Então, não. Agora, hoje, assim, é, a crítica especializada, digamos assim, ela tem ainda um papel relevante ou cada vez menos, assim, de validar um lugar, assim? Esse Cada trabalho da vez. assessoria que a gente falou, que você falou no início, assim, que já não é mais a mesma coisa, ainda tem, eu entendo que seja menos, mas ainda tem uma relevância para alguns setores, Não, tem assim? as mídias, assim, você pegar a Paladar, Patrícia Ferraz. A gente, Rádio Dourado é impressionante, assim, é muito relevante. Ah, legal. Patrícia Ferraz é uma pessoa muito respeitada, né? Alguns saíram, né? Tipo, o Luiz Américo, que sempre foi muito respeitado também. O que ele falava, as pessoas realmente ouviam, iam lá. Pessoas que visitavam. O Luiz Américo visitava 3 vezes um restaurante antes de fazer uma crítica no Estadão, sabe? Então, assim, tem a relevância. Assim, de cair o movimento, isso não existe mais. Não faz, não Por isso que eu faz. falo, falar mal, gente, eu acho isso irrelevante. Nenhum lugar fechou porque alguém fica falando mal. Mas o validar ajuda. Essas mídias sérias, porque no final, essa coisa de ficar seguindo essas pessoas e tal, tem gente que segue, mas tem gente que, gente, é uma outra pauta na vida. Assim, eu vejo amigos meus de colégio, sei lá, que se eu falar o nome de grandes chefes, eles não sabem nem quem é. E ainda vai usar dos grandes guias, assim como seja o guia Michelin. Se você entra no Guia Michelin, automaticamente você começa a receber muito mais turista. Porque o turista não sabe quem são os influenciadores. Ele vai nas principais listas mesmo, né? Sim. Então, assim, tem sim a sua relevância pro lado bom, com certeza tem. E quando quais são as principais demandas que você recebe, assim, quando você recebe um contato de um estabelecimento para você fazer uma consultoria?
Quais são as principais dores, assim, que você recebe tem um padrão disso ou não necessariamente? As pessoas normalmente vêm atrás da gente porque o atendimento tá ruim e elas não necessariamente sabem o que está envolvido nisso. Às vezes o cliente começa a reclamar e tal, mas ela não tem uma metodologia para conseguir avaliar de onde isso vem. E o atendimento é o último elo dessa cadeia toda, né? Assim, do sonho de uma pessoa que quis abrir um restaurante até chegar no cliente, tem Ah, muitas coisas ali para acontecer. Então a gente num diagnóstico não é só um cliente oculto que a gente faz, mas a gente entrevista lideranças, entrevista os donos, faz um rastreio de processos e ferramentas que existem ali. Então, às vezes, o problema do atendimento é um problema de organograma, é um uhum, problema de ferramenta, é um problema de cultura organizacional. tá. Então a gente vai entender onde isso tá, mas a pessoa ela identifica como o meu atendimento não tá bom. Ou então gente que vai abrir um negócio, que nunca teve um negócio e não sabe nem por onde começar. Que aí é uma outra questão, né? Mais de administração. Assim, aí eu acho que tem dois. O Brasil é muito grande, né? Assim, então a gente tem uma cena em São Paulo que acho que é uma outra realidade, assim, talvez de mais pressa, né? A gente, como consumidor aqui em São Paulo, a gente tem mais pressa, né? Tem que chegar rápido e tal. Como que é essa diferença, assim, do mercado de São Paulo, né? Na hora que você dá uma consultoria dessa e fora, assim? Tem muitas diferenças assim culturais em relação a isso? Ou quando a gente vai ver a operação de um restaurante, as dores acabam sendo as mesmas, assim? O paulistano, a fama não é à toa, né? Acelerado, né? A gente vê quando a gente viaja, assim, vai fazer consultoria em outros lugares, a gente pensa o tempo inteiro em E- otimização e ganhar mais. tá, E as pessoas às vezes olham e falam assim: nossa, gente, vocês são práticas demais. tá, Nossa, mas assim, parece que a gente é quase fria. Eu falo, gente, a gente vem de uma escola em que assim, você precisa otimizar tá, processos ali, precisa economizar de um jeito, não só tempo, dinheiro, tudo, e né, tem que ganhar mais. Assim, a gente vem dessa escola. E a gente vê que às vezes as pessoas até estranham isso. A dor de contratação, isso tá geral, Brasil, mundo. É, Mas São Paulo ainda é um pouco mais fácil ou não, necessariamente? a gente tem essa fama de que o atendimento aqui é o melhor do país, né? Sempre, a gente tem muito cliente fora, e as pessoas trazem essa referência, mas quando a gente entra, a gente vê que não é tão além. É que tem muito mais negócio aqui. Então, Tá, na proporção, né? Tem mais gente aqui mais preparada e mais profissional. É que aqui também tem os grandes grupos, né? Então, o que impactou muito o mercado aqui, assim, você é ex-companhia tradicional de comércio, tá. ex-Outback, Fica mais, ex algum fica mais lugar. padronizado, né? Então, porque quem tá melhorando o mercado é quem passou por grupos que Tá, são muito profissionais. Essa pessoa aprende a trabalhar restaurante, né? tá, Ali na teoria, e ela abre o dela, vai para outros lugares. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma grande concentração de gente que é mais profissional, né? Também isso ajuda. tá. Então, mas o atendimento acaba sendo uma pedra geral, assim, de melhorar isso, seja em São É, Paulo, seja em outros estados. eu acho que essa coisa cultural. é, Tem lugares que a gente vai que a equipe tem quase medo do cliente. Tá, E aqui, felizmente, é menos, né? Assim, a gente é menos provinciano. Aqui em tá, São Paulo, isso é mais diluído, tá, né? Assim, a gente tem bairros, a gente fala dos bairros, né, de São Paulo. Tem bairros em que realmente o ticket médio é alto e nem por isso alguém está te tratando desse jeito. Mas tem capitais, tem cidades em que, se você tiver num restaurante, o restaurante mais caro da cidade, assim, essas coisas ficam muito evidentes tá, dessa verticalidade do cliente em relação à equipe, tá. que é muito desafiador para a gente trabalhar isso. E em termos de comportamento do consumidor, assim, né? A gente falou de São Paulo, assim, que tem essa coisa mais acelerada, né? Tem a coisa no almoço, né, em São Paulo, que é muita coisa. Em relação ao consumidor fora, assim, também, hoje com as redes sociais, talvez com maior empoderamento, digamos assim, de ter mais informação sobre o lugar. Isso mudou com esse advento da tecnologia, assim, como o consumidor ele chega mais pronto, digamos assim, sabendo o que ele quer do restaurante ou não necessariamente, assim? A maioria já olhou o Instagram antes, né? Aí Chega já sabe. pedindo alguma Tá, coisa pela foto. Tem um lado ruim, que é meio que essa ameaça do vou fazer um post tá, pra te negativo. queimar. Acho que eu vi essa semana uma matéria sobre isso, assim, que virou quase uma ameaça. Tá, Independente de você ter razão ou não ter razão, você ameaça que você vai postar. Virou uma arma, né? Isso. tá. E a chance de se defender disso, às vezes, é Porque muito você pequena. falou, eu vi uma barata e, sei lá, você vai provar, né? Então, teve uma situação muito crítica que a gente viveu num cliente, assim, que era um caso
que envolvia homofobia e tal, e começou, sabe assim, você tem uma pessoa da equipe que pode ter despertado isso no cliente. O cliente de dentro do restaurante falou com um amigo que tem muitos seguidores e falou, o amigo tuitou enquanto tava rolando o negócio. Nossa. O cara nem tava lá. Tá. E que eu já coloco assim, a marca, tipo, a pessoa não vai falar, tipo, o atendente tal, fala o restaurante tal. Restaurante tal. E virou um caos, assim, um caos. E a pessoa que jogou a bomba e viralizou nem tava no restaurante. Olha isso. E aí, a chance da marca explicar que focinho de porco não é tomada, a gente sabe como funciona, gente. O ataque viraliza, a defesa, meia dúzia vai ver, né? E tem gente que até hoje não vai no lugar porque ficou manchado. Não, assim, eu geralmente olho, assim, às vezes, reviews, assim, o que as pessoas escrevem e tal, né? E às vezes tem lugares que tem, às vezes quando eu vejo que tem uma repetição, assim, do comentário negativo, assim, aí me acende um alerta. Quando é um só, às vezes é uma coisa pontual, né? Mas tem, assim, tem um lugar aqui na Vila Madalena, que não vou citar, obviamente, mas assim, que tem uma repetição, assim, de os caras não gostam de criança, não sei o que lá. Famoso esse lugar. E o lanche é uma delícia, né? Mas assim, aí você fica meio assim, pé atrás, assim. Mas como o marketing funcionou. Todo mundo sabe quem eles são, que eles existem, as pessoas vão, continua cheio. E tem isso, assim, também, de ter esse... que às vezes não é proposital, né? Mas assim, eu lembro que tinha um Bar Léo no centro, né? Que até depois teve aquela polêmica do chopp que não era Brahma, né? Que se queimaram total. Mas ele, assim, teve uma época que ele era um bar muito frequentado, assim, né? Fazia fila ali, o chopp gelado, aquela coisa. Mas tinha uma fama do garçom te atender mal, né? Então as pessoas já sabiam que você ia ser atendido mal. Igual o carioca, né? O garçom carioca, ele é uma entidade da cidade e ele tá nem aí pra você. Mas tem um pouco isso, assim, de ser proposital, esse tipo de coisa, assim, ou não? Isso acaba sendo mais orgânico mesmo, quando isso acontece, assim? Eu acho que esses lugares mais tradicionais foi orgânico mesmo. Não, mas eu tô dizendo hoje, quando se pensa num lugar novo, sim, mas... tem gente que quer ter essa pitada ou Sim, não? é um exercício que a gente faz de identidade da sua hospitalidade. Porque legal. a hospitalidade, ela é uma folha em branco. Hospitalidade é o jeito que você recebe alguém. Não significa que você vai ser simpático, sorridente, nada. Falei, qual que é o seu, né? É que nem o mineiro, né? O mineiro que recebe com um café sempre. Então, mas a hospitalidade, ela tá em branco e cada lugar coloca o seu. E tem dono que não é super simpático. E nunca vai ser um serviço super atencioso, simpático, porque nenhum dos donos é. Não tem como você construir. Então, a gente conversa, assim, tipo, nessa identidade, assim, o que vocês querem? Quer que a pessoa tenha autonomia? Quer que fique servindo água no copo? Deixa eu falar, não, odeio que fique servindo água no meu copo. Aqui não vai ter isso, tá tudo bem, né? Assim, então você vai encaixando. Tem umas bizarrices, né? Eu acho bizarro. Acho que na Liberdade tem um que as pessoas falam com você com voz de criança. E tem um lugar também no seu nome que você vai pra ser maltratado mesmo. Assim, tipo, as pessoas te atendem mal. Tem essa, mas às vezes é mais orgânico do que quando é pensado, né? O orgânico acaba. Quando é orgânico é cultura organizacional e quando é pensado é uma estratégia. E aí, falando um pouco assim, você é sommelier de cerveja, né? Hoje, assim, a gente também teve acho que hoje talvez menos, assim, acho que hoje está mais nichado as coisas, mas a gente teve um boom da cerveja, assim, da cerveja artesanal, né? Eu acho que é um mercado que se solidificou, as grandes marcas também compraram, né? As cervejas artesanais. Mas hoje, quando se fala de harmonização, assim, a tecnologia, porque hoje você pesquisa ali, o que harmoniza com cerveja tal, assim. Isso nos restaurantes, isso reverbera, assim, da pessoa chegar também com essa coisa feita, ou não necessariamente? Assim, é muito bolha essas coisas. Não, o mercado cervejeiro, que é um mercado que foi... Essa parte artesanal que se construiu baseada no que a gente fala, né? O geek cervejeiro, né? O super cervejeiro ali, barbudo, né? O adicto. No assunto, barbudo, tatuado, tatua um lúpulo e tal. Ele foi influenciado muito pelo Untappd. Que de todas as categorias de bebida, assim, o vinho tem, né? Tem os aplicativos também, mas em cerveja ficou muito, assim, muito. A nota que tem no Untappd, a pessoa quer tomar e vai lá avaliar e fala bem ou fala mal e tal. E imagina, eu falo, gente, o que eu amo em coquetelaria é que eu falo, ninguém cheira o copo. Quando chega um drink na mesa, ninguém cheira o copo, eu acho isso maravilhoso.
E o cervejeiro, a primeira coisa que ele faz é cheirar o copo pra ver se tem um defeito. Tipo, eu falo, a vida do cervejeiro ficou muito sem graça, né, gente? Vocês caçam o problema o tempo inteiro. A vida já tá difícil demais pra gente ficar atrás disso. Mas esse aplicativo foi realmente, assim, no mundo super nichado cervejeiro, é um aplicativo que influenciou muito a nota que tem no Untappd. E meio que uma disputa. Olha como influencia, assim, né? A gente tem uma dificuldade de cervejarias, tipo, o restaurante às vezes quer um rótulo fixo, né? Ele não quer ficar trocando toda hora. E tem cervejaria que não tem mais portfólio fixo. Porque os mercados cervejeiros, ele gosta de novidade. Porque tem quantos check-ins ele vai ter dado no final do ano no Untappd. Então, o mercado cervejeiro, assim, quanto mais cervejas diferentes você prova, meio que você tá na frente. Enquanto, sei lá, o restaurante quer colocar cerveja, ele quer uma estabilidade. E tem cervejaria que não tem rótulo fixo. Ele vai mudando. Porque fica lançando, cada vez que lança, a pessoa vai querer comprar pra poder dar um check-in no Untappd. Você fala, gente, é uma loucura. É um business loucura. também. É uma loucura também, mas funciona. Tá, legal. E aí você comentou do coquetel também, dos drinks, né? Que também tem, né? Vira e mexe tem umas ondas, assim, dos drinks que viralizam. Tem essa coisa do drink com foguinho, coloridos. Porque é muito estético, né? Que é isso também, com essa coisa das redes sociais, toda essa coisa da estética, isso também ajuda, né? Na hora de pensar um cardápio, isso também é pensado. Não, acho que a primeira que a gente viu, assim, assistiu de perto, foi a história do Negroni com gelo translúcido. Sim, sim. Gente, Negroni tá longe de ser o paladar preferido do brasileiro. Né? Aquele nível de amargor e tal, Campari. Campari nunca foi a bebida mais amada, assim, né? E a hora que pega um negócio vermelho... Gente, vermelho. O que é vermelho? Frutas vermelhas. Vende mais. Isso vende mais, né? Aí você mistura um negócio vermelho com um gelo lindo, translúcido. E é o que eu falo também, a rede social, ela trouxe o status muito mais acessível. Eu falo esse exemplo em todas as aulas que eu dou. Eu falo, quando eu era criança, eu tinha que ter um Nike Shox ou uma mochila da Kipling pra ostentar. E de repente você paga R$25, R$30 um Negroni com um gelo lindo e te dá um pertencimento e um status como outras coisas muito mais caras te davam. E assim, um gelo que chega a custar R$4, R$5, um cubo de gelo personalizado e tal, né? Você pensa o custo que fica nesse drink, mas todo mundo vai tirar foto do gelo. E aquilo pro estabelecimento é maravilhoso, né? Porque aquilo, você acaba indo lá só por conta disso. Né? A espuma também, o Moscow Mule com espuma. E aí o copo, aquela coisa, né? Também. Então, assim, os drinks que viram muito, assim, eles têm um fator visual. Menos o sabor, assim, o sabor é lógico que influencia, mas o estético, ele é muito importante. Mesmo a gin tônica, que a gente questiona muito aquela taça que parece um balde. Eu falo, gente, é um monte de gelo, aquele negócio tá ficando diluído e tal. Mas as pessoas querem tomar gin tônica naquela taça gigante, né? E, assim, eu vi histórias de aluno meu em Recife, que a pessoa ia pedir uma água com gás com gelo e limão na taça daquela marca do gin verde lá, né? E ela queria, porque ela queria estar segurando a taça verde. Ela não queria estar bebendo álcool, mas tomando gin tônica. Não, sem tomar gin tônica. E você fala, gente, olha onde chegamos. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente não tinha dinheiro muito, assim, e aí não tinha essa coisa de cerveja muito. A cerveja mais cara era a Boêmia, né? Mas não, aí comprava a cerveja mais barata e colocava na lata da Boêmia para ficar segurando a latinha da Boêmia. Coisa de... Era um status segurar uma Boêmia. E tem status dos dois lados. Ao mesmo tempo que a pessoa pode ser, tipo, milionária e ela quer colocar uma foto de uma cerveja de garrafa com um copo Lagoinha no boteco, tipo, ai, olha como eu sou simples, tô no meu momento aqui, tipo, caiu a caneta. E tem essa onda também, né? Que aí essa coisa de São Paulo, assim, que aí vira e mexe viraliza uns bares que, assim, o cara faz um botecão, assim, né? E a cerveja é R$20, mas é um botecão, assim. Tem a cara de um boteco, cariocão, assim, então e no final tem essas coisas que é tudo, mas tem público pra tudo, assim, né? Hoje tem algum drink na moda? Qual que é o drink que tá na moda aí depois do Negroni? Teve o Rabo de Galo, né? Que viralizou. Negroni. Tem Negroni, tem o Fitz, né? Fitzgerald, você não fala nem Fitzgerald, você fala Fitz. O Fitz tá super em alta. Acho que a espuma ainda não perdeu seu espaço. Legal. Mas o gin ainda tá reinando. Tá. Indo pro final aqui, passar rápido. Como é que você enxerga, assim, agora o futuro, assim, dessa hospitalidade, dessa coisa? Assim? Porque hoje a gente tem falado muito em inteligência artificial, né, de roubar os empregos e tudo.
acho que o restaurante acaba sendo impactado, né? Porque se você consegue automatizar num tablet ali, por mais que você invista no tablet, numa tecnologia, talvez a longo prazo você recupere isso, entre aspas, talvez num custo de equipe, assim. Você considera que a inteligência artificial, essa automação, ela vai roubar empregos assim dessa área? Ou vai roubar, talvez não seja a expressão, mas substituir empregos Ah, eu assim? acho que já tá, Já está é nesse processo. inegável, é isso. Não tem mais como a gente voltar nessa história. Porque isso, não tem gente, e eu entendo também, ter menos gente que quer trabalhar com isso hoje, enquanto a gente ainda Tá, não conseguir dar uma qualidade de vida, tá, né? A pessoa não vai ter sábado nunca. É, acho que tem muito essa história de conceito, de experiência. Tem muito lugar em que cabe tecnologia tranquilamente. tá. Você vai faturar menos, mas também seu custo é menor, né? Que o que a gente sempre fala, eu não tenho dúvida que um garçom bem treinado vende mais do Vende. que um autosserviço. Não, mas isso, esse lugar que vende chopp, assim, se o garçom é esperto, assim, né? Esperto O entre passador aspas, de chopp é, sempre vai vender mais do que se você tiver que levantar e a passar o caipirinha, assim, o cartãozinho. cara vai te servindo, vai trazendo, né? Tem garçom que tem esse, o cara, né? É, mas eu já vi bar de cerveja, por exemplo, tirar aquele aplicativo que você vai com o cartãozinho. Tá. Que você fala, nossa, gente, é um super benefício. Você pode tomar quanto você quiser, você vai lá e se serve. Mas uma vez eu fiz uma implantação de uma hamburgueria, eu falei, gente, a pessoa segura o hambúrguer. Você larga o hambúrguer depois você começa a comer? Você não larga. Acabou. E a pessoa não voltava na parede nunca mais. E aí Ah, eles tiraram o sistema e falaram, não, vende pelo menos um copo por pessoa. tá. Que é melhor vender um copo por pessoa do que falar, nossa, seu grande... E aí a pessoa ainda saía se sentindo lesada porque ela Ficou o não crédito. ia, Assim, aí ficava crédito, ela falava, ai, que saco, vou ter que voltar aqui e tal. Então, assim, tem um encaixe de ocasião de consumo com os jeitos que você vai atender. E esse é o grande desafio. A pessoa tem que olhar para ela mesma ali, um autoconhecimento que essa de a conceito. pergunta que eu ia complementar, que é isso assim, que talvez seja a pergunta de $1 milhão, mas como equilibrar, né, a essência dessa hospitalidade, desse atendimento com mais tecnologia? Porque assim, em algum momento a gente quer uma experiência pessoal, né, assim, talvez com tanta tecnologia, com tanta tela, talvez quando a gente saia de casa a gente queira, né, um contato ali, né, assim, como equilibrar isso também, né, no dia a dia, né, de uma operação. É, eu acho que essas experiências melhores que eu vivi, assim, tinha uma abertura da mesa, sabe, assim, esse último que eu fui, são salinhas, estilo japonês, assim, então você já fica, assim, como são só salinhas, também já é um momento mais reservado, que não fica Hum, uma pessoa passando o tempo inteiro, né? hum, Então já tá fechada na salinha, vem uma pessoa que abre a mesa, te explica, tira dúvida, tal, hum. nananã, e fala, ó, qualquer coisa é só apertar o botão, explica os cortes de carne e tal, né? E funciona. Né? Então, acho que tem essa introdução, mas também o grande desafio é assim: a gente, em restaurante, o faturamento tem a ver com o tempo de mesa. E às vezes, com o autosserviço, o tempo de mesa é maior. E aí Tá, você gira menos, aí você tá, fatura menos. tá, Então, também, sem gente, você não consegue forçar uma. Vai, gente, limpa, sabe? Você começa a tá. arrancar o copo Sobremesa, vazio uma e coisa, tá, tal, né? sim, sim. Então, o tempo da mesa. Então, a gente vê que muitos lugares, tipo café, não consegue ganhar dinheiro porque a pessoa vai lá, é autosserviço, tem Wi-Fi. Você toma um café, fica E o 3 ticket horas com o médio é notebook. mínimo, Sim, né? sim. Então, como que você faz também isso ser acelerado? Mas essa é a resposta que vai valer muito, é quem conseguir ter essa dose de gente com tecnologia, com tempo de mesa, com experiência do E conseguir cliente. otimizar faturamento, tudo que é o ideal. E assim, imagino que você, como consultora, você deve ter um olhar muito atento, né, para todo lugar que você consome, assim. O que você considera, assim, na hora de você escolher um lugar para comer, ou, assim, ou no dia a dia você também é meio despreocupada com isso? Você também desliga um pouco, assim, de ficar olhando tudo, assim? Você tem essa coisa no dia a dia ou é menos, assim? É, acho que eu aprendi a pelo menos observar e não necessariamente ficar falando na mesa Tá, também. tá. Você faz acordos, assim, gente, ninguém fala mal da experiência na mesa, porque senão começa. Mas o que eu uso muito para escolher os lugares e quando as pessoas me pedem indicação, eu falo qual é a ocasião de consumo. Para tudo. Você vai fazer um primeiro encontro, você quer ir com uma mesa de 10 pessoas, você quer, né, você quer ir perto de onde você tá, você quer ir a pé, você quer poder ir de chinelo. Tá. Então a pessoa fala, qual que é o seu bar favorito? Eu falo, depende. Tem dia que eu quero ir num bar que eu fico em pé e as pessoas estão falando alto e tal. Tem dia que eu quero ir num bar super intimista, de pouca gente, que eu vou ter que me arrumar e me preparar para ir lá. E tem dia que eu quero ir num bar de fim de noite,
É só a saideira Né? ali. Então, você tem que esse ajuste de ocasião de consumo que tem muito a ver com o desenho dessa hospitalidade que a gente faz. É um lugar de conveniência, um lugar, né, porque é corriqueiro. Tipo, se eu for montar um restaurante por quilo é uma coisa, se eu for montar um, Sim. né? Então, assim, a ocasião de consumo que você vai, eu até falo, meu sonho era fazer um guia que não seja por tipo de comida. Tá, mas Um tipo guia que de seja pelo tipo ocasião. humor. Tá, tá. Sabe, assim, eu quero ir num dia descontraído, eu quero ir num dia de comemoração, de celebração. Que daí isso diz muito mais do que o tipo de comida que você vai comer. Legal. E qual que é a sua relação, e assim, um pouco mais voltado para a área aqui da Big, que é de publicidade, tudo de redes sociais. Como é que é a sua relação com as redes sociais, assim, no dia a dia, né? Com a internet, assim, como é que você lida com isso, com seus dados na internet, tudo, como é que você se relaciona com a publicidade, assim, que você é impactada? Você tem essa É. preocupação, assim, de compartilhamento de dados, essas coisas, ou não é uma coisa que te Ah, não, impacta? eu tenho muito medo de tudo isso, assim. Eu raramente posto dentro do restaurante. Eu posto, às vezes, uma semana, Tá. 10 dias depois que eu fui. Eu nunca posto ao vivo Tá, para não ali ficar onde eu exposta, tô. tá. Não exponho minha família, não exponho minha sobrinha, criança, sabe? Assim, tenho um grande medo de coisas assim. E tenho um medo de saúde mental mesmo, assim, eu já fui muito mais envolvida, já postei muito mais, fazia vídeo, textos mais de opinião. E eu falo, gente, a minha meta, desde raio dessa pandemia, eu falo, a minha meta é não enlouquecer. E eu falo isso para vários amigos, eu falo, gente, a meta é não enlouquecer. E aí, quando eu acho que tem alguma coisa que pode me enlouquecer, eu dou uma freada. Eu sei que isso impacta no meu trabalho, você recebe menos convites, né? As pessoas começam meio que não te considerar se você posta menos. Mas eu falo, gente, minha saúde Mas mental tá em primeiro você não lugar. fez disso o seu. Porque assim, quando você viralizou ali, você podia ter pego aquilo e feito uma outra coisa, assim, né? De talvez, sei lá, agora eu vou ficar fazendo review de cerveja toda hora aqui. E você não foi um caminho que você quis Não, seguir, né? eu nunca Assim. fui. É isso também, como eu sou profissional da área, eu nunca fui de fazer crítica. E eu sei que o Uhum. que engaja as pessoas também é você falar E bem ou você é mal. procurada para isso, assim, de restaurantes assim, faz Ah, um. muito. Tem muito Tá. convite, mas é isso, pra ir lá comer e divulgar. Porque, justamente, como eu sou profissional, é Tá. muito mais uma validação Do que e uma uma. Tá. divulgação do que uma crítica, Tá. né? Assim. E eu também tenho esse olhar muito racional de, assim, tudo vai ser bom pra alguém. Tem gente que fala assim, você gostou? Eu falo, às vezes eu nem gostei tanto, mas o lugar tá faturando 10 vezes mais do que um que eu conheço ali que eu gosto. Então, entre o bom e o ruim, tem muitos porquês, né? Então, assim, eu trabalho muito mais como uma divulgação e pontuo alguma coisa do ambiente, do atendimento, e tal. Não necessariamente sobre o produto, porque o produto, gente, ele é altamente subjetivo e... Sim. mas Justo, acho que eu né? tenho hoje em dia eu lido diferente, assim, acho que eu já fui, eu tenho meu lado ativista, acho que principalmente com essa questão de ser mulher e tal, que eu já usei muito pra isso. E eu sei que a hora que eu vou pra esse chute, assim, falar de assédio, falar de feminismo e tal, assim, se eu resolvo me posicionar, é tipo um tiro de canhão. Tá. O negócio, quando eu falei de assédio, foram, tipo, sei lá quantas mil visualizações, chega na Rede Globo, nananã. Então eu tomo muito mais cuidado com isso, porque eu sei que eu ainda tenho esse lugar. Tá. Então, Pra eu sei que usar a também. ferramenta tá ali, Tá, mas legal. hoje eu me preservo mais, porque quando eu faço um negócio desse, tipo, são 3 dias esgotadíssimo, Tá. assim. E Então tem aí que ser cai muito. na saúde mental, né? Tem que ser muito estratégico. E Sim. acho que tem tudo, todo esse julgamento que você fica lidando, as pessoas discutem se é rica, se é pobre, se é solteira, se é casada, se pega homem, se pega mulher, se você... Tudo pela rede social. Eu falo, gente, se É. você. Rede social é um negócio muito maluco em que você voluntariamente dá ferramentas para as pessoas te julgarem. Sim, 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 Né? sim. Então, hoje eu Totalmente. vejo muito mais como uma terceira pessoa, assim, uma segunda pessoa. Tipo, Tá, meio que a Carolina Oda é uma coisa e a Carol é outra coisa. tá. E quanto mais eu vejo isso como separado, mais saudável ficou para mim também. Legal. Para finalizar, então, assim, o que você vê mais de erro quando se abre um estabelecimento, assim, que você fala, pô, as pessoas erram uma maioria nisso, assim, e o que você tem visto de acerto, assim, nessas coisas que tem sido abertas em São Paulo, assim, abriu bastante coisa, assim, nos últimos 2 anos aí, você vê, assim, de erro recorrente, assim, as pessoas ainda erram nisso, assim, e de acertos, algum acerto que você vê ultimamente, assim, na abertura de estabelecimento? Acho que os dois principais erros são um que a gente já comentou, que é meio que achar que é fácil. Tá? E a gente, na primeira reunião, quando é uma pessoa
de outra área que vai inaugurar, a gente sempre tenta convencer a não abrir. Porque assim, se eu tivesse o dinheiro, nem aqui eu tava. E a gente já conseguiu convencer umas 2 pessoas, pelo menos, a não abrir. Eu falo, nossa, elas devem agradecer a gente sempre. Achar que é fácil. E o segundo é não investir em treinamento de equipe. Porque não existe... Só abre e pronto, né? É uma categoria em que os salários são baixos, assim, não adianta considerar que a pessoa vai por ela fazer um curso. Tipo, não vai. Então, assim, a gente tem que colocar no seu DRE, assim, no seu plano de negócios, uma linha de reinvestimento na equipe. Acho que esses são os principais erros. E acho que os principais acertos que eu tenho visto é gente que tem essa consciência de tudo que a gente falou e tem colocado questões de gestão de pessoas muito elaboradas. E como você fideliza a equipe e tal, assim, isso é um reflexo imediato. E também tá entre erros e acertos, acho que é identidade, assim, conceito. As pessoas não sabem o que elas são, o que elas querem ser. A pessoa fala, não, quero ser um lugar descolado. Não, quero ser um lugar... Mas a pessoa não sabe. Você fala, gente, é igual fazer terapia, assim, no seu próprio negócio. E os lugares que mais dão certo são os que têm um conceito mais redondo. E os lugares que a gente, no começo, fala, não vai virar. É que a pessoa não tem identidade clara. Você o cliente não vai assim, entender. Você olhar e falar assim, não vai, não dá pra sacar. Gente, a gente pareja. E é muito difícil errar. Você fala assim, esse lugar não vai virar. Aí passa, você não vai virar. Teve um lugar que abriu na Vila Madalena, que eu almocei lá uma vez, era de churrasco e cerveja, assim. Eu almocei uma vez, assim, comida razoável, assim, mas aí me incomodou o copo. Ele vendia um copo de cerveja que se vendia como 500 ml, mas o copo tinha 300 ml. Eu tinha um copo daquele em casa. E aí eu falei, eu vou voltar nesse lugar, porque eu vou provar pra esse cara que eu... E aí quando eu voltei já tava fechado. A gente fareja, assim, não ficou 6 meses aberto, assim, porque eu acho que, assim, tava tudo errado, assim, no negócio, assim. Tem gente que é teimosa, a gente fala assim, gente, o cliente não tá entendendo o que você é. E a pessoa vai e fala, bom... Por isso que eu voltei, gente, que eu não tenho muito dó, porque... não... Isso. É uma questão egóica gigante cai muito no ego, também. né? Muito, muito. Legal, Carol. Obrigado. Que papo bom aqui. Acho que muito obrigado pela contribuição aí valiosa, né, dessa área, né, que eu acho que é importante aí, né? Todo mundo come, né? Todo mundo consome, né? É uma área que eu sou meio monotemática, mas ainda bem que é um tema que conecta com muita gente. Total. Muito obrigado aí pela participação. Quem chegou aqui através da Carol, assim, a gente tem bastante convidado aí falando sobre esse impacto, né, de outras áreas. Agradecer a Geis aí que ficou aí no som e no áudio pra gente, agradecer o Club Studio, e a gente volta com mais. Um abraço.